Vamos resolver essa questão aqui, que pede para simplificar essa expressão. E aí nós temos algumas alternativas. Então queremos saber qual dessas 5 expressões aqui é equivalente a essa expressão original. Então para isso nós vamos tentar simplificar essa expressão original. Então, primeiro passo, eu vou reescrever aqui a expressão original para a gente trabalhar com ela. Então, o primeiro passo é você identificar os termos que você tem aqui na sua expressão. Observe que aqui eu tenho o numerador e tenho o denominador. No numerador, nós temos duas expressões. Aí você pode falar, não, mas nós temos 4 expressões. Nós temos A, X, A e Y. Mas só que sempre quando você tem um produto entre duas coisas numa expressão, você olha o resultado desse produto aqui como se fosse uma única expressão. Então, esse AX aqui, você olha como se fosse uma única coisa. Então, aqui eu tenho uma única coisa, aí eu tenho a operação de menos aqui, e tenho uma única coisa aqui. Na parte de baixo, nós também temos duas expressões principais. Nós temos essa expressão aqui, que tem que ser vista como uma única coisa, e essa outra expressão aqui, que tem que ser vista como sendo uma única coisa. E aqui, novamente, nós temos uma operação de menos. Mas aí você pode falar, tá, beleza, aqui eu tenho x vezes alguma coisa. Então, como a gente falou aqui em cima, eu tenho que olhar a multiplicação, o resultado da multiplicação, como se fosse uma coisa só. Mas aí você fala, ah, mas só que aqui no parêntese eu tenho uma operação de menos aqui, então eu tenho que olhar como se fossem duas expressões diferentes. Mas observe que essa operação de menos aqui, ela está sendo envolvida por um parêntese. E sempre quando você tem um parêntese, então você olha toda a expressão dentro do parêntese como se fosse uma única coisa. Então aqui eu tenho uma única coisa sendo multiplicado pelo x. Então uma única coisa multiplicada por alguma outra coisa, eu olho como se fosse uma única expressão o resultado disso aqui tudo. Então eu tenho isso aqui menos isso daqui. Tá, beleza. Agora que a gente identificou os termos, o que eu vou fazer? Vamos trabalhar primeiro com o numerador. No numerador, você vai olhar, então você já sabe que você tem duas expressões, e você vai olhar se essas duas expressões têm alguma coisa em comum. E aí você observa que, tanto aqui quanto aqui, nós estamos multiplicando o símbolo A na expressão. Então, quando eu tenho alguma coisa multiplicando nas duas expressões que estão sendo subtraídas, então você consegue colocar essa coisa que está em comum em evidência. Então, eu vou escrever aqui o A em evidência e vou abrir um parêntese. Agora, o que eu faço? Eu vou fazer essa expressão aqui inteira dividido por A, quanto é que vai ser? Qual é o número que multiplicado por A que vai dar AX? É o próprio X. A vezes X vai dar AX. Então, AX dividido por A vai ser igual a X. Então, eu boto um X aqui. Agora eu tenho aqui um sinal de menos, então eu vou repetir o sinal de menos aqui dentro do parêntese, beleza? E agora eu vou fazer o AY dividido por A, que vai dar Y. E aí eu fecho o parêntese. Agora vamos trabalhar com a parte de baixo aqui da nossa fração. Então, novamente aqui, né, nós temos duas expressões. Então, tem dois termos aqui sendo subtraídos. E aí eu vou analisar agora se essas duas expressões têm alguma coisa em comum entre eles. E aí você observa que o termo que está sendo envolvido pelo parêntese, ele aparece tanto aqui quanto aqui. Ó. Observe que aqui eu tenho x menos y no parêntese, e aqui eu também tenho x menos y. Então, como eu tenho aqui a mesma expressão nos dois termos, eu posso colocar essa expressão que está em comum em evidência. Então, eu vou escrever aqui x menos y entre parênteses. Agora eu faço igual como a gente fez em cima. Eu vou pegar aqui essa expressão aqui dividido por x menos y, quanto é que dá? Vai dar x. E aqui eu tenho um sinal de menos, então eu vou repetir aqui o sinal de menos. E agora eu faço essa expressão aqui dividida por x menos y, quem é que sobra? Vai sobrar o y. Então eu vou colocar y. E aí eu fecho parêntese. O que eu faço aqui agora? A gente poderia de cara aqui, né, cancelar isso aqui com isso aqui, ficando apenas o a sobre x menos y, que corresponde à letra D. Mas vamos entender o porquê disso para você não cometer erros em outras situações. Por que a gente pode cancelar? Olha só, eu posso reescrever essa expressão aqui como sendo um produto de duas frações. Vamos fazer isso. Então, de fato, essa expressão aqui inteira é igual a esse produto aqui de duas frações. Como é que a gente multiplica frações? Fazemos numerador vezes numerador, que aí vai dar isso daqui. E aí depois, denominador vezes denominador, que vai dar isso daqui. Então, de fato, essa expressão aqui, esse produto de frações, é equivalente a essa única fração aqui. Então, agora eu tenho uma fração multiplicado por outra fração. Mas vamos analisar essa fração daqui. O que é essa fração? Essa fração aqui eu estou pegando uma expressão, x menos y, e estou dividindo por ela mesma. Observe que aqui eu tenho a mesma expressão no numerador e no denominador. Quando você divide um número por ele mesmo, quanto é que dá? Por exemplo, 6 dividido por 6 dá quanto? Dá 1. 10 dividido por 10 dá quanto? Dá 1. Então, sempre que você divide um número por ele mesmo, você vai obter 1. Então, essa fração aqui, ela é igual a 1.
Então aqui eu estou fazendo uma fração multiplicada por 1. E quando você multiplica um número por 1, o que você obtém? Por exemplo, 5 vezes 1 dá quanto? Dá 5. 10 vezes 1 dá quanto? Dá 10. Então qualquer número que você multiplicar por 1, você vai continuar com o número original. Então, essa fração aqui multiplicada por 1, que é o resultado dessa fração daqui, vai dar a própria fração original. Então isso aqui vai ser igual a sobre x menos y, que como a gente já tinha observado, já tinha concluído, isso aqui corresponde à letra D.